Fala, senhoras e senhores! Hoje a gente vai falar da Celestia, um projeto que está super hypado no mercado, muita gente vem falando, e hoje a gente vai desvendar um pouco do que é esse projeto, se vale a pena ficar de olho, se vale a pena investir, o que vale a pena olhar, tokenomics faz sentido? Fica comigo que a gente vai dar uma breve analisada e ver se a Celestia é tudo isso que todo mundo está falando. Mas antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, porque você sabe que o conteúdo aqui no canal da Foxbit é bom. Então, bora lá. Vamos começar? A Celestia é uma blockchain de camada 1, uma narrativa que está muito forte no mercado. A gente tem Layer 1 sendo falada, Layer 2 sendo falada, o assunto de escalabilidade está muito forte, Ethereum está em pauta, Solana está em pauta, Tom agora está em pauta, e a Celestia é uma delas. Só que ela foi projetada para oferecer muita escalabilidade e uma arquitetura diferente, o que muda meio que todo o jogo que todas as blockchains de Layer 1 estavam jogando até agora. Ao contrário das blockchains tradicionais, a Celestia ela separa suas camadas de execução em 3 camadas diferentes. Isso é o grande diferencial dela e que foi que chamou a atenção de todo mundo. Ela separa a camada de execução da camada de consenso da camada de dados, fazendo que as 3 vivam de maneira independente, tendo escala, mas todas elas conectadas entre si. Tá, Isaac, não entendi muito bem. Calma que eu vou te explicar como funciona cada camada para você entender como que ela trabalha. A Celestia opera em uma arquitetura modular, onde cada camada da blockchain é responsável por uma execução específica. A camada de consenso gerencia a ordem e a validade das transações, enquanto a camada de execução processa as transações em contratos inteligentes. E a última camada de dados garante que os dados das transações estejam disponíveis para a verificação de auditoria. Isso permite que desenvolvedores de blockchains, por exemplo, usem a camada de consenso da Celestia para dar escalabilidade para outras coisas que eles estão fazendo e executando. Então a Celestia, de uma maneira bem inteligente, começa a ser uma camada interoperável entre as blockchains. Mas Isaac, não entendi ainda essa questão de camada modular e como que ela diferencia de outras blockchains, como por exemplo a do Bitcoin, a do Ethereum, a da Solana. Tá, vamos lá. Então eu vou separar agora isso em 2 partes, explicar o que seria uma camada tradicional e uma camada modular. A mais tradicional que a gente conhece chama monolítica, que é o Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, que basicamente eles executam todas as ações em uma única camada. Isso faz com que qualquer volume de transações, quando aumenta, acabe congestionando a rede, porque consenso, transações e dados está tudo no mesmo lugar. Então se você tenta transacionar tudo isso ao mesmo tempo num alto volume, vai deixar a rede mais pesada, porque é muita informação sendo passada e cada blockchain tem seu tempo de execução de cada bloco. Então isso faz com que as blockchains não consigam escalar. Já o Ethereum, por exemplo, ele foi levando para as Layers 2 e sidechains para conseguir ter esse volume de transação acontecendo, porque não dá para fazer isso tudo de uma vez. O Bitcoin está seguindo um pouco do mesmo caminho, está começando a surgir algumas L2 de Bitcoin que estão também fazendo a mesma ideia. Já a modular, que é o caso da Celestia, ele separado, ele não precisa de L1 e L2 para executar. Então sua arquitetura ela foi construída pensando já nesses 3 níveis de camadas e permitindo também que outros players conectem nessas camadas. Então a gente pode, por exemplo, ter uma grande rede de consenso que garante uma boa segurança, enquanto as outras blockchains, por exemplo, criam só, por exemplo, sua camada de dados ou de transação. Na minha visão, a Celestia tem 5 pilares muito interessantes que vale a pena olhar ela, se não for para investir, pelo menos para estudar. A primeira é a escalabilidade, que é um grande problema, é uma grande dor de cabeça de todo o mercado que está todo mundo tentando resolver, tá bom? Basicamente isso que até o próprio Vitalik Buterin apresentou, mostra que você não consegue ter 3 pontos da tecnologia em conjunto, que é a descentralização, a segurança e a escalabilidade. Nesse formato, eles estão começando a resolver essa tríade, tendo escalabilidade, segurança e descentralização, tudo junto. A gente pode, por exemplo, pegar projetos como o Ethereum, que abriu mão de um pouco de descentralização para ter uma maior escalabilidade. Mas aí você fere um pouco dos pilares de cada projeto. O segundo é a flexibilidade para desenvolvedores. Como ele tem várias camadas, ele dá diversos tipos de aplicações para desenvolvedores criar suas próprias blockchains de maneira personalizada. Isso serve tanto para empresas privadas como também para projetos e protocolos que estão nascendo. Terceiro ponto, interoperabilidade. Só isso aqui já valeria um ouro. O mercado vai falar muito sobre interoperabilidade porque a gente tem diversas chains no mercado e essas chains precisam começar a se conversar, tem muitos dados separados. E a gente já está começando a ver tokens serem multi-chain. Então a gente precisa começar a ter o quê? Bridge para fazer essas transferências, que é uma grande dor de cabeça também hoje no mercado ainda. Então essa interoperabilidade é algo essencial para o crescimento do mercado. Quarto ponto que eu acho muito interessante, a parte de segurança. Então imagina que a Celestia vai crescer bastante e a gente vai ter uma camada de consenso ou de segurança muito boa.
Isso vai permitir que qualquer outro player que tenha um blockchain um pouco menor não precise construir uma camada de segurança. Então ele só se preocupa com o que realmente ele precisa fazer, que por muitas vezes é o produto final. E quinto, é a parte de inovação. Eles estão vindo com um modelo de produto que ninguém tinha visto no mercado até então. Então ele chamou a atenção para isso, é um produto que aproveitou a narrativa que estava muito forte, entrou nessa narrativa e dominou ela até então. Vamos ver agora como que ela vai se comportar durante o restante do ciclo e principalmente se eles vão conseguir desenvolver o ecossistema a partir desses 3 níveis de camadas deles. Mas enfim, Isaac, responde a pergunta que todo mundo quer saber? Claro que eu respondo, meu querido. Lógico que eu vou te responder. Vale a pena comprar o token TIA da Celestia? Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês na tela. O token da Celestia, que é a TIA, tem um total de 1 bilhão de tokens, tá bom? Como vocês estão vendo aqui na alocação, teve diversas alocações. Uma coisa que chama atenção, mais de 50% está concentrado na mão de grandes investidores e do time, que para mim é uma coisa que é um ponto bem negativo. O que isso quer dizer? Pensando no tokenomics, vai ter uma alta taxa de inflação, porque os tokens vão começar a ser liberados agora, final de ano, então a gente vai ter uma alta taxa de inflação nos próximos 2, 3 anos desse token. Só para vocês terem ideia, no primeiro ano vai dar 8% de inflação e nos restantes vai estar 10% de inflação. Então isso vai impactar o preço de alguma forma. E aí que entra algumas coisas. Mesmo o projeto sendo muito bom, olhar para esse tipo de informação ajuda a gente a entender em que momento vale a pena investir. Talvez o melhor momento não seja agora. Talvez o melhor momento seja esperar um pouco para que essa inflação aconteça, o preço consequentemente vai ficar um pouco mais diluído, esses investidores vão querer começar a ter um pouco do retorno sobre o capital investido e aí sim a gente consegue aproveitar melhor tudo que a Celestia tem para oferecer junto com o seu token, pensando do lado do investidor. Uma coisa que me chamou também bastante a atenção da Celestia é que a demanda pelo stake dela está muito agressiva, o que traz uma visão também de comunidade e confiança no projeto. Tem muitas pessoas alocando seu token em cima ali da chain. Só para vocês terem ideia, já são mais ou menos 51% do circulante está em stake na Celestia. Então o nível de confiança está altíssimo. E aí a gente equilibra essa ponta. A gente vai ter alta inflação, mas também a gente tem muita gente confiando na chain e no protocolo. Então será que a gente vai ter um choque de preço? Será que as pessoas vão começar a abrir mão do stake para não cair nessa inflação? São algumas perguntas que ainda não foram respondidas e vale a gente acompanhar o mercado para conseguir entender esses movimentos. Mas pelo caminho que está indo, a gente vai ter ainda um aumento desse stake e também um aumento de taxa de inflação. E aí eu acho que esse preço vai começar a se equilibrar a partir disso daí, pensando que hoje o seu market cap está em 3 bis e seu FDV está ali mais ou menos 18 milhões de dólares. Outra coisa que eu gosto de olhar muito é se o projeto já está no ar, ele tem que estar gerando receita. A Celestia está gerando ali no último reporte de receita anualizada um pouco mais de 8 milhões de dólares. Então ela consegue gerar receita, existe uma real demanda na rede, tá bom? Então isso tudo já está acontecendo, o que é muito bom. Valida cada vez mais que o projeto consegue parar de pé e no caso os stakeholders, os investidores, têm também motivo do porquê segurar esse token. Então a gente vai ter uma tese um pouquinho mais estruturada, um pouquinho mais parruda, pensando no longo prazo. Agora na minha cabeça, com tudo isso, eu enxergo duas coisas. Eu enxergo alguns desafios e algumas oportunidades da Celestia. Eu acho que o maior desafio dela é essa taxa de inflação agressiva, esse dinheiro que vai sair das mãos dos investidores e a gente precisa acompanhar o que vai ser feito e ainda bem que a gente tem um mercado on-chain que a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo, qual que é o padrão, o que esses investidores estão fazendo com esses tokens, né? Eles vão querer mandar para exchanges, eles vão querer vender isso em OTC, o que eles vão fazer com esses tokens? Acho que esse é o maior desafio da Celestia hoje, esse controle da economia. Por outro lado, a Celestia tem um produto muito interessante. E é o tipo de produto que dá para claramente ver ele daqui a pouco com market cap gigantesco dominando o mercado. Com o crescimento do mercado cripto que a gente está vendo, a gente está falando aí de um mercado de 50 bi a 100 bi para ela, de maneira bem tranquila com a taxa de crescimento que a gente está esperando no mercado nos próximos anos. E aí a gente estaria vendo ali tudo dando certo, o token ali assim a 200 dólares. Então, cara, é um cenário, na minha visão de longo prazo, muito positivo. Isaac, aonde que eu compro o Celestia então, né? Não sei se eu vou comprar agora ou se eu vou esperar, mas aonde que eu compro? Você compra aqui na Foxbit. Na Foxbit a Celestia já está listada, então você pode ali de maneira muito rápida abrir seu aplicativo e comprar a Celestia com poucos cliques. Mas me responde uma coisa, você já está investindo em Celestia? Aproveitou toda a subida dela até agora? Ou você foi o que ficou de fora, aqui só olhando e esperando o melhor momento para comprar? Responde aqui nos comentários que eu quero saber se você já tem Celestia no seu portfólio. Fechou? Gente, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por ter ficado até aqui e espero que vocês tenham gostado aí desse mini relatório de Celestia. Fechou? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.
Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley Smurf fly like a bird.